Boa noite. Buenas noches, senhoras e senhores. Bem-vindos. Bem-vindos, minha gente. Boa noite. Mais uma live das 22 horas. Cá estamos nós. Hoje o dia foi uma bênção. Passamos bem, graças a Deus. Descansamos um pouco a cabeça, né? Que também é importante. Desligamos um pouco de tudo, de celular, de rede social, e ficamos entre nós hoje, né? Entre amigos, entre pessoas que a gente compartilha a vida, né? Compartilha histórias. Isso foi muito bom no dia de hoje. Agora, 22 horas e quantos minutos são? E 3 minutos, e nós estamos ao vivo aqui. Vou também deixar essa live gravada depois. E vocês que estão chegando por aí vão dizendo da cidade de onde vocês estão. Que é sempre o combinado assim, é dizer nos comentários ou aqui nos comentários da live de onde, qual é o nome da cidade de vocês. Porque assim também a gente vai apresentando a Deus em oração a cidade de cada um. Vamos lembrar o que é o propósito da nossa live? Quem tá com a gente desde o começo sabe. Nós estamos aí nos 40 dias de oração pelo nosso país, pelas nossas famílias. Então, estamos em oração para um realinhamento de propósitos, para realinhamentos de expectativas, né? E principalmente colocando diante de Deus e no mundo espiritual liberando palavras que sejam respostas para as famílias, para mim, para você, para o Brasil. Palavras de resposta, palavras proféticas de alinhamento. Estamos orando e pedindo e declarando a promessa de Deus a respeito da família, a respeito da economia, a respeito da cultura, a respeito da saúde, a respeito da nação, a respeito da política e das tuas finanças, né? Dos teus negócios. Estamos declarando as promessas. Nesses dias tem sido, assim, uma benção, muito abençoador. Vamos lá, Márcio de Erval, Selminha de Canoas, a Jane de Brasília, a Jocélia de Parobé, Fernanda de Porto Alegre. Esses já estão por aqui. Tem uns que passam por aqui, depois eles aparecem lá no vídeo que fica gravado no feed, que eu deixo no feed, porque nem todo mundo consegue assistir ao vivo, né, gente? Eu deixo no feed porque a palavra é importante. A Eliana de Porto Alegre, tá com chuva aí, Eliana. Chuva e frio de novo, né, minha cunhada? Vão chegando, minha gente. Hoje nós vamos falar... Ontem a gente falou sobre o senhorio de Cristo, tá? Foi bastante profundo. Falamos sobre abrir mão do orgulho da autossuficiência e entregar os nossos projetos, os nossos planos ao senhorio de Cristo. É só nele que haverá descanso, nele não haverá frustração, porque estaremos sustentados na sua presença e na sua direção, no seu propósito. Volta lá e assiste a live mais completa, né, que ficou salva. Hoje nós vamos falar do Salmo 19. Não, vamos ser bem objetivos, que hoje é domingo, tá todo mundo já se organizando para amanhã, né? Mas enquanto tu tá aí te organizando, eu tava, sabe o que fazendo? Agora eu tava lavando a louça. Tô até com cheiro de detergente na louça, da louça na mão, né? Eu sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, organizar a casa para amanhã. Algumas famílias, né, as aulas estão começando amanhã, então tem que organizar a criançada. Mas enquanto tu vai fazendo isso, tu vai escutando, e se não der para escutar tudo hoje, vai ficar no feed e tu escuta depois. A ideia disso aqui, gente, não é visualização, não é like, não é nada disso. Eu me propus a fazer essa oração 22 horas e fomos desafiados na nossa igreja para que a gente tornasse a internet e as redes sociais um portal de boas palavras, de boas notícias. Indo ao contrário do que nós temos visto no dia de hoje, que parece que
as notícias que a gente vê, os vídeos que a gente assiste, ou é bobagem, ou é palhaçada, ou é notícia ruim, né? Palavras sendo largadas e decretadas sobre o Brasil. Mesmo que às vezes sejam coisas que você diz, mas é a notícia que está reportando algo sobre o que está acontecendo, ok. Só que você para e pensa o seguinte, tem pessoas que vivem só consumindo essas notícias ruins. E o que acaba saindo da boca dessas pessoas é repetir essas coisas ruins. É verdade, tá tudo indo de mal a pior, é verdade, estão lascados, é verdade, isso e aquilo. E a gente não para, enquanto cristãos, enquanto aqueles que dizemos seguir a Jesus e as suas palavras e os seus ensinamentos, a gente não para orar pelo país, orar pelas famílias, orar pelas pessoas, orar pelos jovens, orar pelas crianças, e declarar essas palavras sobre a nação, declarar essas palavras sobre as famílias, sobre as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, né? O que a gente faz? A gente costuma, essa juventude tá perdida mesmo. Gente, isso não é palavra que tem que sair da boca daqueles que entendem o mundo espiritual. Nós não podemos amaldiçoar com a nossa boca. E toda vez que a gente traz um pensamento e verbaliza ele, a gente larga, a gente cria no mundo físico. A gente faz isso se tornar real de alguma forma. Estão me entendendo? Se estão entendendo aí, dá um coraçãozinho aí, porque eu sei que vocês estão entendendo, pelo menos. Mas é sobre isso. Nós somos desafiados a ocupar a rede social para falar as promessas, falar as respostas, profetizar sobre a nação, profetizar sobre a vida das pessoas e encher, né, vamos dizer assim, ocupar esse espaço, se colocar na brecha, encher as redes sociais com a palavra de Deus. Então, várias pessoas, vários ministérios que acompanham também, que estavam presentes, pastoras que estavam presentes na nossa conferência das Modeladas, que é uma conferência que reúne mulheres, líderes, pastoras, empresárias, empreendedoras, enfim, de todo o Brasil, vem gente de todo canto é canto, saíram com essa missão. Nós vamos falar a palavra, nós vamos profetizar sobre a nossa nação, nós vamos falar a palavra para a nossa casa, para as nossas famílias, para a nossa igreja, e não vamos ficar repetindo e falando o que todos estão falando aí fora. Amém? Vamos lá, hoje nós vamos falar do Salmo 19, que diz assim, do versículo 1 ao 4. Os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras aos confins do mundo. Salmo 19, versículo do 1 ao 4. A música da vida. Toda vida tem uma música. Somos uma partitura viva de um Deus criador que imprimiu no nosso DNA uma melodia singular, um som que apenas nós podemos emitir. O Salmo 19 é uma revelação de que a criação está viva e fala, mesmo sem palavras, de um Deus glorioso. O salmista, ao contemplar os céus, percebe a sintonia divina ecoando sem som audíveis. A linguagem invisível da glória de Deus se revela por meio do firmamento. Essa é uma revelação quântica, frequências invisíveis carregando informações espirituais, moldando atmosferas e revelando a identidade do Criador. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos pensar o seguinte: quantas vezes a gente parou admirando uma paisagem, um pôr do sol, um nascer do sol, um campo bonito, verde, um céu azul, né? Nem precisa tanta coisa, não precisa ser uma paisagem paradisíaca, mas você observar a natureza e você para e olha e aquilo parece que emana uma coisa no nosso interior, né?
Já teve situações que eu cheguei a me emocionar num lugar olhando uma praia, olhando o mar, olhando um pôr do sol. Aquilo vem uma coisa boa dentro da gente que realmente parece com a sensação de quando você ouve uma música muito boa, né? Quando você ouve uma melodia, uma orquestra. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ouvir uma orquestra ao vivo, mas parece que, gente, que aquela música vibra dentro do nosso corpo. Não sei se vocês já sentiram isso. Dizem aí pra mim se já sentiram isso, né? Quando toca uma orquestra, o som, ele vibra dentro da gente e dá aquela sensação, aquela emoção mesmo. Quando a gente contempla a natureza, as coisas de Deus, isso a gente também tem essa sensação de que parece que aquilo vibra dentro da gente uma grandeza de Deus, um esplendor. Eu lembro quando eu tive nas cataratas também de Foz do Iguaçu, eu olhei para aquilo e disse: meu Deus, que isso, que grandeza disso aqui, que coisa poderosa, sabe? Aquele tanto de água descendo, aquela poder mesmo da natureza, sabe? E dá esse sentimento. E acho que o salmista Davi, quando ele fala aqui no Salmo 19 sobre isso, eu acho que era mais ou menos isso que ele queria dizer, né? O poder que, quando você contempla, você é capaz de perceber. Nós, infelizmente, por causa da vida tão corrida, tão atropelada, sabe? A gente correndo atrás do relógio, gastando tempo com aquilo que a gente não deveria gastar tempo, se doando a coisas e se gastando com coisas que de verdade não nos abençoam, a gente às vezes deixa de perceber esses detalhes, né? E quando alguém fala sobre isso, até parece uma coisa, nossa, né? Que vibe é essa? Mas é que é uma coisa tão importante para cada um de nós ter essa consciência da grandeza de Deus nos detalhes das coisas, sabe? E o salmista, ele fala isso. É uma revelação, são frequências invisíveis carregando informações espirituais e moldando os ambientes, as atmosferas e revelando a identidade do Criador. Quando a gente olha para isso, tu pensa, cara, Deus é muito poderoso, né? Deus é muito grande. A doutora Pan, que é uma pesquisadora, descobriu, doutora Pan Stimmer, deve ser o nome dela, descobriu que cada pessoa tem uma música exclusiva extraída da sua sequência de DNA. Isso significa que você é uma canção rara aos ouvidos de Deus. Ninguém mais carrega o som que você carrega, nem no passado e nem no futuro. A sua vida é um som irrepetível. A tradição judaica fala que o sangue de Abel clamava da terra após a sua morte, ver Gênesis 4:10. Os rabinos dizem que sua canção estava ausente nos corredores do céu. Qual é o som que a sua vida está emitindo? A sua atmosfera fala mesmo em silêncio. Qual é o entendimento que nós temos que ter em relação a isso aqui? Cada um de nós carrega dentro de nós uma frequência que libera. Quando nós estamos nos sentindo oprimidos, quando estamos nos sentindo ansiosos, preocupados com alguma coisa, com um sentimento, eu não sei se você já teve essa sensação, mas parece que os ambientes estão também assim. O teu corpo, às vezes tu sente dores no corpo que são dessas emoções que acabam transparecendo no físico. Então veja a relação do espiritual, do emocional e do físico. Quantas vezes acontece de você chegar a um ambiente que também existem pessoas que estão de alguma forma oprimidas, carregadas, né?
e você sentir aquele ambiente também pesado e carregado. É sobre isso aqui, é sobre a frequência que cada um carrega. E como diz a Bispa Dirce aqui nessa literatura, é sobre uma impressão, uma melodia no DNA, uma frequência no DNA de cada um de nós que nós carregamos. Sofonias 3,17 declara que Deus canta sobre nós com alegria. Ele é um pai que se deleita com a nossa música. A sua voz se mistura à nossa em uma melodia eterna. Ele se alegra com cada nota que emitimos quando vivemos alinhados com o nosso propósito. É mais ou menos como uma orquestra, né? Eu falava anteriormente sobre isso. Quem já teve a oportunidade de ouvir uma orquestra tem aquela sensação maravilhosa, potente dos instrumentos todos tocando junto. Agora você imagina se um desses instrumentos de repente erra, né? O músico ali erra e desafina, né? Ou sai da nota, sai do roteiro da música. O quanto isso destoa dentro de uma execução de uma música, de uma melodia. Quando nós saímos dessa frequência espiritual e entramos numa frequência que não é essa frequência que nos eleva a Deus, é como se a gente estivesse numa melodia desafinada, fora fora da melodia da música. E por isso que muitas vezes a gente parece que não, sabe, não tá bem, a frequência tá desajustada, ou quando você tá caminhando com pessoas que você sente que tá aquele peso, é sim uma questão de frequência. E isso tá no Salmo de Davi, a gente não tá aqui inventando uma tese nova, uma teoria nova, não, isso é a natureza de Deus. É como Deus criou as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma frequência que é exalada pela natureza de Deus, pelas coisas que Deus criou. E você é uma das coisas que Deus criou. Que tipo de som, que tipo de frequência, que tipo de melodia você tem exalado na sua vida. A criação inteira está entoando louvores. Cada árvore, cada estrela, cada vento carrega uma vibração que exala a glória de Deus. Quando você entra nessa sintonia com o céu, a sua vida se torna parte desse coral universal. E por isso que é tão importante, gente, a gente às vezes não leva em consideração essa importância, mas por isso que é tão importante a gente parar e contemplar. Parar e contemplar. Contemplar a natureza, contemplar o belo que Deus criou. Porque nós fazemos parte dessa natureza, nós fazemos parte de todas essas coisas. Aonde foi que nós acabamos sendo consumidos por essa correria, por essa alucinação, por esse pessimismo, por esse sentimento que muitas vezes está tomando conta da nossa vida, da nossa casa, essa raiva, esse sentimento de vingança em relação às outras pessoas. Que frequência é essa que você está carregando? Né? Que frequência é essa? Quantas vezes eu chego aqui em casa, às vezes agitada, sabe? Depois de um dia de trabalho, eu não sei se com vocês é assim também, mas às vezes perturbada, cansada, um dia de trabalho puxado, que você fica o dia inteiro lidando com situações, com problemas, resolvendo situações, resolvendo problemas. E aí a gente chega em casa, aqui em casa é uma bênção de Deus, né? Porque eu ouço os passarinhos, tem um tucano que passa aqui, tem um casal de araras que mora num buriti aqui do lado,
E elas ficam ali conversando, gritando, às vezes chega a ser uma ladainha, que de vez em quando até filmo e posto aqui para vocês verem a ladainha que é. Aí tem meus cachorrinhos, eu boto o pé no chão, caminho ali no gramado, sabe? Peço para Deus, Deus me reconecta com o Senhor, me reconecta com a tua grandeza, com o teu poder, me reconecta com a tua natureza, que é a essência de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo, do Criador, de todas essas coisas lindas, né? De todas essas coisas poderosas. E nós temos que nos conectar com essa frequência do céu, com esse som do céu. Com que tipo de energia você tem se conectado na sua vida? Quanto tempo a gente gasta se conectando com energias ruins, com palavras ruins, com gente carregada, com pessoas que, meu Deus, não falam nada que te edificam, não falam uma palavra de bênção sobre o Brasil, é só falando mal, é só, sabe, essa frequência, ela acaba afetando a gente de alguma forma. Então é preciso ter esse discernimento dessas coisas no momento que você tem que parar, se reconectar com as coisas de Deus, com o céu, com a natureza de Deus, contemplar o belo de Deus, contemplar a criação de Deus e olhar para essa criação e pensar, eu faço parte dessa criação de Deus. Vamos ler de novo esse parágrafo aqui, que eu vi que tem gente que está chegando agora. A criação inteira está entoando louvores. Cada árvore, cada estrela, cada vento carrega uma vibração que exala a glória de Deus. Vocês já viram pesquisas sobre isso? Que as estrelas têm ruídos, que o mar, as baleias, que existem ruídos, sons que são liberados. Tudo exala a glória de Deus. Quando você está em sintonia com o céu, a sua vida se torna parte desse coral universal. Mas qual é a sua nota? Qual é o seu tom? Qual é a sua identidade? Que som você está emitindo? É o som do medo, da insegurança ou a fé, a esperança, a autoridade? É tempo de realinhar a sua frequência com a palavra e com o Espírito. A palavra de Deus, original, a Bíblia Sagrada. Boa noite, Alessandro, bem-vindo. Quem mais tá por aí, gente? Não esquece de dizer o nome da tua cidade. Ou aqui ou lá depois nos comentários, que a gente tá orando e abençoando as cidades também, tá? Depois nos comentários também pode colocar lá, porque eu leio cidade por cidade e vou orando e abençoando cada uma em nome de Jesus. Até porque eu conheço muitos desafios de várias cidades, né? Deus me oportunizou isso, conhecer os desafios de muitas cidades e poder orar por elas. Quem sabe eu já orei com o prefeito da tua cidade aí, né? Já aconteceu no gabinete prefeito, vamos orar. É tempo de realinhar a sua frequência com a palavra e com o Espírito de Deus. Assim como uma música precisa de uma afinação, a sua alma precisa ser afinada ao som do céu. Reconectada, sabe? Quando você se permite ser transformado pela palavra, o som da sua vida muda. Aquilo que você emite muda, a frequência muda, o timbre muda. E com isso, a sua atmosfera, aquilo que está à tua volta, também muda. Deus está despertando o som adormecido dentro de você. O som impresso lá no seu DNA, que talvez hoje está sufocado por tantas outras coisas. Mas que isso possa emanar de novo do teu espírito. Deus está despertando o som adormecido dentro de você. Uma canção antiga, escrita antes da fundação do mundo, está prestes a emergir com força. Não é uma melodia qualquer. É a voz da sua identidade ecoando no tempo e no espírito.
Permita que essa canção ressoe em sua mente e transforme os seus passos e governe a sua atmosfera. Glória a Deus. A criação aguarda ansiosamente para ouvir o som que só você pode liberar. Então, erga-se e cante com a vida para o céu está ouvindo. Então, erga-se e cante com a vida, porque o céu está ouvindo. Que coisa profunda, gente. O que nós temos cantado? O que a nossa alma, o que o nosso ser tem cantado para o mundo? O que nós temos falado para o mundo? O que nós temos liberado, entoado para o mundo? É tempo de realinhar a nossa frequência, a nossa atmosfera, o que a gente tem emanado. Será que o que a gente libera para as pessoas são palavras de bênção? Será que o que nós liberamos é perdão? É o amor de Deus? Será que aquilo que nós liberamos é um sentimento de paz e segurança? Ou será que nós somos aquelas pessoas que aonde a gente chega, o ambiente fica pesado, carregado, que ninguém quer estar junto, ninguém quer estar perto? Que a tua casa se sente de alguma forma sobrecarregada? Talvez você mesmo tenha sentido esse ambiente pesado ao seu entorno. Mude a frequência. Acerte os ponteiros aí, minha gente, porque é a hora da gente se realinhar com Deus. É a hora da gente se realinhar com o céu. É a hora da gente se realinhar com a promessa. Amém? Vamos profetizar? Eu falo e você repete aí do outro lado. Hoje eu declaro que a canção da minha vida está sendo restaurada. Hoje eu declaro que a canção da minha vida está sendo restaurada. O som da minha identidade será ouvido nos céus. O som da minha identidade será ouvido nos céus. Deus cantará sobre mim com alegria. As notas da minha essência estão sendo afinadas ao som do Espírito. Onde habita ruído, haverá melodia. Onde havia silêncio, haverá louvor. Uma nova atmosfera se levantará ao meu redor e todos perceberão que fui tocado pelo som do céu. Amém? Que nós possamos ser esses condutores desse som do céu, dessa frequência do alto, que abençoa, que prospera, que traz paz, que traz segurança, que lança fora todo medo, que traz perdão, que traz acolhimento, que traz bênção por onde nós passamos. Amém? Eu ouvi uma palavra muito poderosa, agora eu fiquei muito tocada com a palavra de hoje à noite na igreja. Eu vou ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui, porque foi algo que nós conversamos e eu fiquei muito tocada. E tem a ver com isso, sim, com o que a gente está falando aqui hoje, sobre estar alinhado com o céu. Tem pessoas que elas estão alinhadas com a religião, elas não estão alinhadas com o céu. E isso é muito perigoso, porque a religião, ela traz cargas, pesos que não estão em Cristo, porque em Cristo o fardo é leve. Mas a religião, a religiosidade que muitas pessoas que dizem que estão em Cristo carregam e acabam que elas não são pessoas que emanam esse tipo de sentimento, de frequência, de amor, de cuidado, de paz, de segurança, de proteção. São pessoas que com a religiosidade que elas carregam, elas são um fardo na vida dos outros, elas são julgadoras, elas são opressoras. Esses dias eu tenho também pensado sobre esse espírito de opressão que está sobre a nação brasileira, mas também sobre a igreja brasileira. Isso é uma coisa bem profunda para se falar, mas que se principalmente cada um de nós dê conta
de analisar nós mesmos e pensar: eu sou parecida com Cristo ou eu faço parte dessa turma da religiosidade? Eu sou a igreja, a noiva de Cristo, preparada para Ele, que acolhe, que abriga, que atrai, ou a religião é quem me norteia as minhas atitudes, as minhas falas, as minhas ações? Que rigidez é essa que eu carrego? Então pare, ore a Deus e peça para Deus realinhar a tua frequência, alinhar dessa frequência do Deus poderoso, do céu, do firmamento, das obras maravilhosas das mãos de Deus, da natureza de Deus, do dia, da noite, dessa frequência que é liberada de uma pessoa para outra pessoa. Amém? Eu vou ver depois se eu consigo de alguma forma compartilhar essa palavra aqui. Vamos orar? Amém? Depois eu vou dizer para vocês qual é que é a prática do dia, tá? Vamos orar e a gente depois fala da prática do dia. Pai querido, Pai amado, o Senhor é tão maravilhoso, tão poderoso, tão completo naquilo que faz, na forma como fala, na forma como age, na forma como tem nos ensinado e cuidado de nós. Eu sou tão grata, Senhor Jesus, pelas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pelos irmãos em Cristo com quem nós caminhamos, com todas as pessoas que passaram, Senhor Jesus, pela minha vida, pela nossa vida e que emanaram frequências que nos abençoaram. Mas da mesma forma, Senhor, tantas vezes nós nos cruzamos, passamos com pessoas que emanaram tanta coisa ruim. E não é esse tipo de frequência que nós queremos para a nossa vida. E Pai, nós oramos, eu junto com essas pessoas que estão aqui ao vivo comigo, com aquelas que estão assistindo posteriormente aqui no feed, a live que ficou gravada, que todas sejam, Senhor Jesus, alcançadas pelo Teu Espírito Santo e que o discernimento sobre essa palavra, sobre a necessidade de realinhar essa frequência com a frequência do céu, para que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, a forma como a gente vê as coisas, como a gente ouve as coisas, elas possam ser alinhadas, ó Deus, com a frequência do céu sobre as nossas vidas. É o que nós oramos nessa noite. Eu peço que o Senhor dê a cada uma dessas pessoas uma noite de sono abençoada e que a nossa semana comece, Senhor, conectada ao céu, alinhada ao céu, alinhada à Tua palavra, que nós não venhamos estar apegados às coisas terrenas desse mundo, que nós não estejamos tomados pelas más notícias desse mundo, mas que estejamos guardados pelo Senhor. É a nossa oração. Guarda a vida de cada um, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda, Senhor, a nossa saúde, guarda, meu Deus, o nosso país, é o que nós oramos. Que tudo, Senhor Jesus, esteja entregue nas Tuas mãos, porque o Senhor governa e o Senhor nunca perdeu o controle das coisas. Assim, nós oramos, porque nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você aí do outro lado, diga graças a Deus, diga amém. Coloca o seu amém aí. Regina, a Lu, a Sedinara, Evanir, Luciano, Ariane, Selminha, que continua firme aqui, Rafa, Mariluce, Alessandro, todo mundo que passou por aqui, Eliana Bayer que passou por aqui, Neluci Bayer que passou por aqui, Rossano, tem gente da igreja, tem gente da política, tem gente de tudo quanto é lado, Fernanda, Maicon, Márcio, o Márcio, acho que é o Márcio lá de Herval, né? Que a gente se conheceu por causa da política. Estamos abençoando a cidade de Herval em nome de Jesus. Levando coisas boas, notícias boas. Levando o poder de Deus para essa cidade, a paz do Senhor para essa cidade, né?
Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Ai, o pratique, né, gente? Temos o pratique de hoje. Pegue uma folha de papel, ó, o pratique. Vai dizendo amanhã aí. Pegue uma folha de papel e escreva quais têm sido os sons dominantes da sua vida. Palavras, sentimentos, emoções. Depois, escreva qual som você deseja emitir. Fé, coragem, paz. Ore por 5 minutos dizendo: Senhor, afina o som da minha vida com o som do céu. E por fim, cante uma canção profética, mesmo que em seu espírito. Deixe o Espírito Santo cantar, deixe o Espírito cantar, o seu Espírito orar. Hoje, libere a sua verdadeira música. Fale, cante, libere a verdadeira canção, a canção alinhada à palavra de Deus, tá? Não fica falando palavras ou sentindo ou tendo emoções, né? Como diz aqui, que não são alinhadas. Vamos lá, pega uma folha de papel, escreva quais têm sido os sons dominantes da sua vida, que tipo de palavras, que tipos de sentimentos, que tipos de emoções. Depois escreva qual o som você deseja emitir, ou seja, você vai fazer uma comparação. Bom, eu tenho emitido esse tipo de som de frequência. Tenho sentido medo, tô com uma insegurança financeira, eu tô passando por uma luta na saúde, tô fazendo uns exames médicos aqui, tô morrendo de medo do resultado, tô pensando aqui algumas coisas que tô falando. Tô com preocupações com meus filhos, tô com isso, com aquilo. Você vai colocar no papel. E depois você vai escrever também qual o som que você deseja emitir. Bom, se eu tô com medo, eu quero segurança, eu quero certeza, eu quero fé. Você vai colocando isso. Se eu tô doente, eu quero saúde, eu quero ter paz, eu quero ter estabilidade financeira, segurança em relação ao meu futuro, eu tô com essa ansiedade, então você vai dizer que eu quero ser curado da ansiedade, ou sei lá como é que o contrário da ansiedade, né? Coloca aí paz. E você vai orar por 5 minutos sobre essas palavras, dizendo: Senhor, afina o som da minha vida com o sol do céu. Amém? E por fim, cante uma canção profética. Fale para Deus, cante ao Senhor. Não precisa ser, como é que se diz, rimado, né? Só vai falando, cantando, dizendo para o Senhor. Talvez tá lavando a louça, tá fazendo isso, tá no teu trabalho, tá fazendo isso. Você não precisa emitir som, verbalizar, mas trazer essa frequência, esses pensamentos. O pensamento, ele é uma energia, ele é um poder, né? Quando você pensa, quando você fala, né? Você traz pro mundo físico, mas aqui dentro já existe. Então, quando você tá ali pensando, adorando, também está emitindo som. Lembre de ler o Salmo 19, que foi o que a gente leu hoje. Eu li do versículo 1 ao 4, mas você pode ler todo. Tá bom, gente? Deu por hoje, né? Já falamos pra caramba. 40 minutos. Um beijo no teu coração, fica com Deus e que Deus te abençoe. E vou fazer um teste. Se você chegou ao final dessa live, se você tá aqui no feed assistindo, chegou ao final dessa live, você vai lá no comentário e vai dizer: eu cheguei até o final da live. Que Deus te abençoe, tá? Fica com Deus, um beijo aí no teu coração. Se cuide e tenha uma semana super, super abençoada, em nome de Jesus. Beijo, tchau!